Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é sábado, dia 29 de abril, a gente quase finalizando aí, né, o mês de abril do ano de 2023. E a situação do Corinthians é a seguinte: um sábado, último final de semana do mês, a expectativa do torcedor é a contratação de um novo treinador. E um ponto importante, tá? Hoje tem derby. Hoje tem Palmeiras e Corinthians, fora de casa. Corinthians buscando um treinador. Terça-feira tem Libertadores. É a situação em que a gente se encontra, tá? Peço que vocês me acompanhem aí nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aí embaixo na descrição. É isso, rapaziada, vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o jogo entre Palmeiras e Corinthians acontece às 6h30, tá? 18h30 no Allianz Parque, então um jogo fora de casa aí para a equipe do Corinthians, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai ser apitada pelo Wilton Pereira Sampaio, tá? Eu tô falando até menos de arbitragem, porque se coloca esse tá ruim, coloca outro tá ruim, coloca outro pior, tá? Qual árbitro que a gente olha hoje e fala, não, esse daí pode colocar para apitar que esse daí é bom. Esse daí mantém o pulso firme na partida, conduz com tranquilidade, apita o que é para apitar, não apita jogadinha besta. Não tem, cara. Infelizmente, não tem ou é raro. Bem raro. Não dá pra colocar em todos os clássicos, tá? E aí, rapaziada, temos a seguinte situação. O técnico do Corinthians hoje vai ser o Danilo, tá? Como eu falei ontem pra vocês aí, já está confirmado. A nossa diretoria vai buscando um treinador aí no mercado. Enquanto isso, o Danilo é o nosso técnico interino. O Palmeiras entrou com o time reserva no meio de semana da Copa do Brasil, já tinha vencido o jogo da ida, então poupou aí os titulares no jogo da volta, tá? Por quê? Porque eles têm o derby, depois viajam para jogar Libertadores. O Corinthians tem o derby e joga Libertadores também na terça, mas o jogo em casa, e obviamente que a gente precisava fazer o resultado contra o Remo, então não tinha como poupar jogadores, certo? A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos, Rony, Fausto e Juliano, Adson, Roger e Yuri Alberto. O Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes segue fora, está fazendo um controle de carga. O Pedro, atacante, está fora, Renato Augusto está fora. E aí o maior problema, na minha opinião, é essa linha de defesa. Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos. Foi praticamente a linha de defesa que a gente sofreu contra o Goiás, que a gente tomou 3 gols do Goiás, tá? Lá na direita começou o Bruno Mendes, né? Depois trocou pro Duqueiroz. Mas é essa a situação. Temos a opção de outro zagueiro, o Murilo, tá? Que é da base, que era da base, né? E subiu aí recentemente. E temos para lateral esquerdo o Matheus Bidu. O Rony, mais uma vez, é um cara que não faz o time jogar. É um cara que se doa muito na marcação, mas com a bola no pé, meu Deus do céu. E a transmissão da partida, tá? Ponto importante que o pessoal sempre pergunta, vai ser pelo Premier, tá? Pelo Premier, TV fechada aí, um derby 6h30 da noite. Por quê? Porque os times jogam na terça-feira. O Corinthians joga terça-feira na Libertadores. Não tem como você jogar domingo, descansa só segunda, já joga na terça, tá? Então joga sábado, descansa aí domingo e segunda, né? Pra jogar na terça-feira. E aí, rapaziada, eu quero saber qual que é a expectativa de vocês pro jogo de logo mais, qual que é o palpite de vocês pro derby às 6h30 da noite, lá no Allianz Parque. A gente sabe como está o clima aqui no Corinthians, tá? É o jogo ou pra gente dar aquele salto, pra falar, ó, estamos aqui, nosso time tá em crise, mas é o Corinthians, ou é o jogo que, meu Deus do céu, que aí vai instaurar a crise de vez, certo? É um jogo muito perigoso. É um jogo que você não pode errar, certo? É um jogo que o nível de concentração tem que estar lá em cima o tempo todo, tá?
o tempo todo. E pretendo fazer a live, tá, pós-jogo lá no Instagram. Então, para quem não me segue, já me acompanhem pra gente ter essa interação aí após a partida entre Palmeiras e Corinthians. E é isso, rapaziada. Vamos pra cima, vamos em busca desse resultado, que a gente consiga aí sair com a vitória, tá? Conseguir esse respiro aí no Campeonato Brasileiro, na nossa sequência, né? Depois dessa classificação na Copa do Brasil, para dar ainda mais confiança pro jogo da Libertadores, que a gente também precisa da vitória. Certo, família? E aí já quero apresentar para vocês o aplicativo OneFootball, tá? Sei que você aí é fã de futebol, aproveitem, baixe aí o OneFootball, tem aqui o QR Code para vocês, vou deixar o link também no comentário, na descrição aí. Por quê? O OneFootball é um aplicativo aí de futebol, você vai acompanhar ali em tempo real os jogos, vai acompanhar as notícias, estatísticas, vídeos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais, tá? Tudo que vocês precisam aí sobre Conmebol Libertadores, Conmebol Sul-Americana, tudo sobre Brasileirão, Copa do Brasil, Champions League. Aproveitem, tá? Aproveitem o OneFootball. Inclusive na terça-feira, jogo do Corinthians, jogo de Conmebol Libertadores. Lá no OneFootball temos os lances ao vivo, tá? Então aproveitem o OneFootball. Eu já faço parte aí dos consumidores, né? Do pessoal aí que tem o OneFootball no celular e acompanha o Coringão por lá também. Bom, rapaziada, agora seguimos na saga em busca de um treinador, certo? Seguimos aí nessa saga, muitos nomes falados. O Tite recusou o Corinthians ontem. Era o plano A da diretoria, tentou apelar pro Andrés, tentou apelar pra esposa do Tite numa conversa, tipo, pra convencê-la, né? A falar, ó, pode ir lá, Tite. Porque o que ele falou? Que ele tinha prometido pra esposa dele que não comandaria nenhum time brasileiro até o fim do ano. Então o Tite manteve a palavra dele para a esposa, tá? Não aceitou a proposta do Corinthians, agradeceu muito o carinho, o empenho deles, mas disse que nesse momento não vai trabalhar no futebol brasileiro, tá? Então o Tite recusou a proposta do Corinthians. E aí temos outros nomes no mercado, mas cara, vai dando uma agonia, um desespero. E aí, rapaziada, um dos nomes que foram sugeridos, principalmente de ontem para hoje, foi o do Thiago Nunes, tá? Ex-treinador do Corinthians, do Atlético Paranaense. Ele estava no Sporting Cristal do Peru, tá? Inclusive jogando Libertadores e tudo mais. E ele pediu demissão, tá? Após ter um problema aí com um dos jogadores do elenco, certo? Ele disse que até concedeu uma entrevista coletiva depois para explicar e tudo mais. E aí o Thiago Nunes é um caso até estranho com a torcida do Corinthians, porque tem gente que ainda gosta, que ainda tem expectativas no trabalho do Thiago Nunes, e tem gente que não aguenta ouvir o nome do Thiago Nunes. Ele veio para o Corinthians com a expectativa muito boa de mudar o DNA do Corinthians, trazer um time que joga mais para frente, sem ser aquele time retranqueiro e tudo mais. Só que o trabalho dele foi pautado em cima de resultados. Ele chegou, tinha a pré-Libertadores e o time foi eliminado. O problema foi, a gente vai para o jogo fora de casa contra o Guarani, perde por 1-0, isso que o Bozelli saiu cara a cara, perdeu um gol, estou na trave. Então perdeu lá, poderia vir com o empate mais tranquilo, viemos com a derrota. Vem pro jogo em casa, torcida inflamando o estádio, começa o jogo, o Luan, né, primeiro mês dele aqui no Corinthians, faz um gol de fora da área, golaço, 1-0 Corinthians. Aí o Pedrinho, que hoje está no Atlético Mineiro, me deu uma bicicleta na cabeça do adversário, foi expulso. Corinthians com 1 a menos, fez o 2-0 com o Bozelli, mesmo com 1 a menos fez o 2-0. E aí o Wagner Love teve uma chance no final do primeiro tempo, sozinho, veio um cruzamento, ele sozinho, errou o cabeceio. Podia ser o 3-0 ali, matava o jogo, né? Corinthians vai pro intervalo com 2-0, volta. No finalzinho, tem uma falta na frente da área pro Guarani, o Cássio me toma um frango, e o Corinthians é eliminado. Então já tem esse peso da pré-Libertadores. Vem o Paulistão, na época de pandemia e tudo mais.
vem o Paulistão, ele chega na final contra o Palmeiras, primeiro jogo 0-0, que o Ramiro perde um gol surreal, sozinho, que a gente poderia fazer 1-0 em casa, vai pro jogo da volta, não, foi com 0-0. Chega lá, toma um gol de cabeça do Luiz Adriano em cima do Avelar, no último lance o jogo consegue um pênalti, aos 49, tralalá, faz o gol, vai pros pênaltis. E aí me colocam Michel Macedo pra bater, eu acho que o Cantígio perdeu um pênalti também, e a gente perde o título pro Palmeiras nos pênaltis. Então assim, foram duas situações, duas competições que ficaram por um triz. A classificação para a Libertadores, foi um ponto que pesou muito essa eliminação na pré-Libertadores, e o Paulistão, que a gente poderia ganhar o Tetra. O Corinthians ganhou 17, 18 e 19. Aí vem 2020 e perdeu nos pênaltis com o Thiago Nunes. Então, tem torcedor que não aguenta ouvir o nome dele e tem torcedor que ainda tem expectativa. E eu quero saber, você é qual desses torcedores? Acha que o Thiago Nunes pode ter um espaço aqui ou não? Sem condições, rapaziada. Outro nome que chegou a ser falado aí foi o do Eduardo Cudê, tá? Que está no Atlético Mineiro atualmente. E o staff do Cudê já negou qualquer contato entre o Corinthians e o Eduardo, tá? Falou, ó, não houve contato, sondagem, tentativa de aproximação, nada. O Eduardo tem contrato vigente, tá? Vigente aí com o Atlético Mineiro e pretende cumpri-lo, tá? Então, sobre Eduardo Cudê, Corinthians não negocia. Outro nome que foi muito falado ontem, tá? Teve alguns portais que até falaram que estava acertado já, que era o Luxemburgo. E aí depois mudaram e tudo mais, que o Luxemburgo é uma opção viável, mas o Corinthians vai buscar outros nomes. Caso não dê certo, o Luxa pode ser uma opção. Cara, e aí eu fico muito decepcionada. Muito. Sabe por quê? Dos últimos times aí que demitiram treinadores, em qual desses times o Luxemburgo foi cogitado como uma opção? Como você fala assim, pô, o Luxa pode... Isso que temos que respeitar a história, toda a trajetória, a carreira do Luxemburgo, pô, sensacional. Sobre a carreira dele não tenho o que falar. A questão é, vou apresentar uma situação aqui para vocês. Ano passado, 2022, ano de eleição, sabe o que o Luxemburgo estava fazendo? Ele era pré-candidato a senador pelo PSB lá em Tocantins. E aí ele teve um problema lá no partido dele, não saiu como candidato. E aí, agora em 2023, surge como uma opção para o Corinthians. Vou pedir aí pro editor colocar o flyer dele aí, ó, como pré-candidato a senador. Não é montagem, rapaziada. Isso aconteceu no ano passado. Era pré-candidato a senador. Como que um cara que no ano passado não tava mais no futebol, tinha entrado pro mundo da política, ia sair como senador, agora é uma opção para ser o treinador do Corinthians? Não pode, cara. Não pode. Não dá. Não dá, infelizmente não dá pra gente colocar o Luxemburgo como uma opção. E aí, mais uma vez, respeitando toda a história do Luxemburgo. É um cara que hoje não vive mais de futebol. Não é a realidade dele mais, ele não está mais trabalhando, não tá... O foco dele é outro. Há quanto tempo que ele não trabalha num clube? Há quanto tempo que ele não faz um trabalho bom em algum clube? Hein? Então, rapaziada, infelizmente, eu sei que tem muita gente que gosta do Luxemburgo. Eu, particularmente, sou fã de muitos trabalhos que ele fez aí em diversos clubes. Só que, hoje, 2023, o Luxemburgo não pode ser a solução para o Corinthians, tá? Infelizmente ou felizmente. Depende aí do ponto de vista, rapaziada. E aí, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, tá? Para você que quer fazer a sua antecipação do FGTS, aproveitem, entrem em contato com eles, vou deixar aqui na descrição para vocês, de forma rápida e simples. A Mais Ágil aí vai conseguir fazer essa antecipação para vocês. Precisa desse dinheiro para fazer uma viagem, pagar uma conta, fazer um investimento, não importa, aproveitem e entrem em contato aí com a Mais Ágil, família. Bom, e aí o principal nome de ontem para hoje foi o do Mano Menezes.
tá? A informação saiu nos principais portais e tudo mais. Muita gente falando que o Corinthians está tentando tirar o Mano Menezes do Internacional. Hoje, o Mano Menezes tem uma multa de R$1 milhão, uma multa rescisória, caso o Corinthians queira tirá-lo do Inter. Chegou lá, pagou a multa, o Mano está liberado para fechar com qualquer clube. Segundo informações, o Duílio estava em reunião com o diretor esportivo do Internacional, tá, para fazer essa negociação. O staff do Mano estava negando a negociação para não se queimar com a torcida do Inter, falou que ele pretendia cumprir o contrato dele, que é até dezembro de 2023. Muitas informações. Muita gente falando que tá bem avançado, muita gente falando que o Mano não quer sair assim no meio do contrato dele com o Inter. Tipo, ele é treinador do Internacional. Esse final de semana ele vai comandar o Inter, caso nada mude. Qual o clima que fica? Ele tá negociando com o Corinthians? Não tá? Certo? Então, por isso, mano, tá meio que com o pé no freio. Agora, caso a negociação avance, o Corinthians pode efetuar o pagamento dessa multa e contratar o Mano Menezes. E aí, cara, agora é a minha opinião. Eu não contrataria o Mano Menezes. E aí, mais ou menos o argumento que eu usei como Lucha. Qual foi o último bom trabalho do Mano Menezes? Ele chegou no Inter em abril de 2022, tá? Abril do ano passado. Completou um ano, né, agora. Fez o quê? Então, assim, cara, eu não consigo ver esses treinadores aí que foram citados como soluções pro Corinthians. São treinadores que vão chegar, vai tentar dar aquela ajeitada na casa, e aí a temporada do Corinthians vai ser a seguinte, com esses treinadores. A gente não vai passar nenhum vexame, não vai tomar uma goleada histórica, mas também não vai brigar por nada. Fica um time medíocre. Fica um time que você não almeja nada. Tá ali, mais um. E aí outro ponto que me chamou a atenção, outro ponto que o pessoal até relembrou aí nas redes sociais. Em 2021, tá? Em 2021, Silvinho era o treinador do Corinthians. E aí, tava naquela, vai ser demitido, não vai? No final do ano, final de 2021. Que aí acabou a temporada, o Roberto de Andrade veio. Silvinho é o treinador para 2022. Tava naquela, Silvinho fica, Silvinho não sei o quê. E aí cogitaram o Mano Menezes aqui no Corinthians. Em outubro de 2021. O Duílio veio para a imprensa e falou o seguinte: o Mano não trabalha aqui na minha gestão. Gosto dele como pessoa, respeito muito, mas a forma de trabalho dele não bate com a nossa. E aí a minha dúvida é, será que acabou a gestão do Duílio? Pro Corinthians estar negociando com o Mano Menezes, ou o Corinthians não está negociando com o Mano Menezes? É a dúvida que eu tenho. Como que um presidente chega e fala, ó, fulano aqui na minha gestão não trabalha. E aí, durante a gestão dele, tá negociando com o cara pra tirá-lo de outro clube, não é nem que ele tá livre no mercado. Ele tá no Internacional. Tiraria ele de outro clube pra trazer pra cá. E aí, um ponto que eu gosto sempre de comparar. Qual que é a relação do treinador atual com o clube em que ele está? Qual que é a reação do torcedor que tá lá? Porque assim, se falasse na época que ia tirar o Tite do Corinthians, quando ele estava aqui, a torcida do Corinthians, meu Deus do céu, não. Fica Tite. Fica Carille. Quando o Carille foi campeão brasileiro do Paulistão. Agora, quando fala que o técnico vai sair e a torcida comemora, aí eu fico com medo. E é o que tá acontecendo com os torcedores do Inter. Cogitaram essa saída dele, o pessoal falou, pô, vai com Deus. Vai com Deus. Ele classificou agora no meio de semana na Copa do Brasil, a torcida do Inter xingou ele de tudo que foi nome nos comentários. A torcida não aguenta mais o Mano Menezes lá. E pelo que eu tô entendendo, é o plano B da nossa diretoria. O plano A era o Tite, tem o plano B. O Luxemburgo é o plano EF, caso não dê certo alguns outros nomes. Eu, particularmente, não traria
o Mano Menezes, tá? Não traria. E aí eu pergunto pra vocês, vocês têm alguma outra sugestão de nome? Eu gosto do Galhardo, que era técnico do River, só que eu sei que é um técnico caro. Caro. Temos outras opções no mercado internacional, que são opções também caras, que vão chegar para ganhar, por exemplo, o que o Vitor Pereira ganhava no passado. Tem que abrir o bolso para trazer um treinador bom, tá? Só que a nossa diretoria está disposta a isso? Ou vai trazer o Mano Menezes para tentar dar aquela ajeitada, vai falar, não, trouxemos um treinador experiente, que já tem história no clube e tal. E a gente sabe que o futebol do Corinthians vai ser feio, tá? Então é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês aí sobre todos esses nomes que a gente debateu. Quem tiver alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários. Hoje tem derby, vamos pra cima, um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Vai, Corinthians, um forte abraço e tamo junto.